levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bem, são 8 horas com 5 minutos. Muito bom dia para você, sábado 2 de novembro. A partir de agora, então, começamos mais uma programação do Diálogo Fraterno, né? Onde estaremos hoje abordando o tema, hoje dia de finados, né? Então, estaremos abordando o tema da perda de entes queridos, né? Bom dia a todos os componentes aí que estão aqui no Diálogo Fraterno. Bom dia. Bom dia. Vamos começar, então, a programação. Desejando a todos vocês um ótimo sábado. Né? E tudo de bom. Começamos com a Helenita na prece. Bom dia, Helena. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos telespectadores. Um beijo para o Daltro, que não pôde se fazer presente. E Senerelli, um beijo. Um beijo no coração de todos nossos queridos ouvintes. E pedir que aquela pessoa que esteja nos ouvindo, coloque seu copinho com água, a sua jarra, eleve seu pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai de amor, nosso Deus Todo-Poderoso, e vamos rogar juntos, nesse momento, que as bênçãos que nesse momento necessitamos, que esse mestre de amor sabe, que possamos receber nesse momento, que possamos estar receptivos, a fim de podermos usufruir de todas essas benesses, desses fluidos salutares que nesse momento chegam até o seu lar. O lar desse irmão, dessa irmã, que nesse momento está com o coração apertado. Nesse dia que dizemos finados, mas sabemos que não finda. Que os nossos entes queridos apenas partiram antes de nós. Mestre amado, fortalece e ampara a cada um de nós, conforme a nossa necessidade ou o nosso merecimento. Que tenhamos todos um belo sábado na tua paz e que a tua luz nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós recebemos algumas perguntas e eu gostaria de responder a pergunta da mãezinha Juliane do Armor. A Juliane questiona: como tratar a dor da perda de um filho? Vou te responder primeiro de mãe para mãe. Essa dor se trata com atitudes de amor. Os filhos, nós não perdemos nossos filhos, nós perdemos dinheiro, perdemos coisas materiais. Os filhos não. Os filhos, alguém já disse, são joias que Deus nos emprestou e um dia eles retornam. Se nós acreditamos nesse Deus bondoso, justo, misericordioso, ele não faria maldade conosco. E aí, a doutrina espírita, que é tão consoladora, ela vem, no capítulo 5, dizer o seguinte, ela fala de perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação
as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo. Uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. E aí, como eu falei anteriormente, não podemos, na nossa ignorância, achar que Deus, que é justo e bom, fosse nos fazer essa maldade tão grande. E aí diz que, muitas vezes, nós enxergamos o mal ao invés do bem. Porque medimos, nos diz o Evangelho, a justiça divina pela nossa. Nós não temos a capacidade de saber o que aconteceria com nossos filhos mais tarde. Muitas vezes, Deus está privando os nossos filhos. Tem uma comparação que se faz que, quando aquele que praticou algum mal contra a sociedade, ele vai preso. E quando ele cumpre a pena, ele é libertado. E o outro vai ficar. Assim também somos nós. Deus muitas vezes está privando aquele filho que partiu antes de nós, mãezinha Juliane. Deus muitas vezes está privando de algo maior. Não sei dizer de que partiu teu filho, tua filha, mas muitas vezes teria um problema maior, tu sofreria junto com ele, algum problema de saúde. Quantas mães chorando, os filhos perdidos para os vícios, para as drogas. Isso assim, ó, N causas. Então, mãezinha, de mãe para mãe, te digo agora, porque depois aqui todos os meus irmãos vão falar sobre, hoje nós vamos falar sobre o luto, sobre a morte, se realmente existe, se realmente termina a vida. Mas eu vou te dizer assim, ó, de mãe para mãe, de mãe que sabe, que sente a mesma coisa que tu tem no teu coraçãozinho, a saudade. Mas uma saudade com amor, lembra dos bons momentos. Se tu tiveres uma religião, procura a tua religião. Ou se não, vai num centro espírita, faz um atendimento fraterno com alguém de lá, que vai estar apto para te atender. Estuda a doutrina espírita, porque ela vai te esclarecer, ela vai te consolar. Posso dizer por experiência própria. Faz alguma coisa que teu filho gostava. Faz o bem para outras pessoas. Isso vai te fazer um bem enorme e também vai fazer bem para esse teu filho, tua filha que partiu. Pode acreditar. Ora, confia que as tuas lágrimas sejam de saudade. Ora sempre, que a oração vai te fortalecer. Certo? Exatamente. Esse filho que partiu, ele não partiu para sempre. Porque se acreditamos que Deus é bom, né? E ele não iria nos separar para sempre dos nossos entes queridos. Desenvolver esses laços de afeições e como se fosse um castigo para nós nos separar para sempre. Então, se acreditamos que Deus é bom, certamente nós vamos nos reencontrar, porque essa despedida, como tu falou, não é um adeus, um até logo. Temporário. É um até logo, porque em breve estaremos juntos. Mas, para isso, precisamos, como tu falou aí, mudar as nossas atitudes. Muitas vezes a gente parte um ente querido nosso e nós queremos nos juntar a ele e começamos a desistir de viver aqui. Isso não pode acontecer. É um tremendo engano, porque nós não vamos nos encontrar, não é? Tão cedo. Isso. E estão aí as psicografias também para comprovar que nossos filhos estão vivos, sim, num outro plano. E eu, particularmente, gosto de imaginar que meu filho está viajando.
E quando recebo uma psicografia, é uma felicidade enorme. E, mãezinha, uma coisa, os nossos filhos, Deus é tão bom que Ele permite que nos encontremos com eles durante o sono. Só que precisa haver merecimento dos dois lados. Nós precisamos estar equilibradas, o melhor possível. E quando a gente age no bem, faz as tarefas no bem, isso nos tranquiliza, equilibra e nos proporciona esses encontros enquanto dormimos. Verdade. Jesus veio nos dar essa prova que a vida continua. Jesus nos trouxe essa prova concluente, né, que a vida continua, se apresentando novamente para os apóstolos. Então vem dar a prova da imortalidade e que um dia nós vamos nos reencontrar com os nossos entes queridos, se tivermos merecimento, trabalharmos no bem, que esse desencarne do nosso ente querido sirva para nós chamar a atenção, né? Se fosse eu, estaria pronto para partir? Muitas vezes, né, nós pensamos assim, uma pessoa tão boa e morreu, não é? Tanta pessoa que não presta aí, fazendo mal, não é? E continua aí. Por que será que Deus nos conserva aqui e leva a pessoa boa? Porque essa pessoa boa que nós consideramos, ela já cumpriu, como tu falou, não é? É lícito manter preso aquele que já cumpriu sua pena? Não. É lícito deixar a pessoa que está lá no hospital doente, depois que se cura, ter a alta, não é? Ou manter ele lá no hospital. Então, a mesma coisa nós viemos aqui na Terra, cumprimos o nosso projeto de vida aqui, nosso planejamento, e retornamos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Eu gosto de dizer também, Juliane, para as mãezinhas iguais a nós, que os filhos já partiram, né? Que a gente tem que tomar um certo cuidado para que o nosso grande amor de mãe, esse amor que supera tudo, não se transforme num amor egoísta. Porque, às vezes, esse amor que a gente sente, ele é tão grande que ele se torna um amor egoísta. Muitas vezes, o nosso filho, se estivesse aqui, estaria sofrendo. É isso que a gente realmente quer para os nossos filhos? Ele está, nesse momento, está no plano espiritual, está sendo muito bem cuidado, tenha certeza. E aí também, bom dia a todos, entra aquela questão do acreditar em Deus e reconhecer as suas características, que são todas perfeitas, né? Correto. Então, a gente sabe que Deus é um Pai amoroso, é um Pai justo, é um Pai bom. Então, se tivemos que nos separar momentaneamente de um ente querido, é aquela frase que a gente ouve, sempre diz muitas vezes, né? Deus sabe o que faz. Então, quando nós entendemos isso, assimilamos isso nos facilita, vamos dizer assim, continuar a nossa caminhada, né? Mais tranquilos, mais confiantes, verdadeiramente consolados com esta verdade. Deus é soberanamente justo e bom. Falaste a palavra, né? Consolados. A saudade fica sim, mas não estamos aqui fazendo Bom dia a apologia, todos. né? Bom dia a todos, queridos amigos da Nova Aurora. Um excelente sábado a todos. Um sábado de finados, uma celebração católica, uma lembrança àqueles que faleceram. A doutrina espírita tem para nos dizer que os nossos mortos continuam vivos e que a vida continua. Tem pessoas que costumam dizer que não acreditam na vida após a morte porque nunca ninguém voltou para lhes dizer que a vida continua. Mas, do contrário, existem incalculáveis casos de que a vida continua, da imortalidade da alma. O principal deles, o daquele que nasceu na manjedoura e no Gólgota crucificado, torturado. 3 dias depois, ele ressurge, se apresenta a Maria Madalena, dizendo, eu sobrevivi à cruz e voltei. Então, esse é o melhor exemplo da imortalidade da alma. Em relação à saudade dolorosa que estamos falando hoje,
que é um dos temas centrais desse assunto, né? A gente pode fazer uma abordagem de 3 aspectos, resumidamente, né, falando. O primeiro aspecto é o acolhimento. Então, naquela primeira fase, naqueles primeiros dias, que a gente costuma dizer que a saudade é dolorosa, às vezes a única coisa que temos a fazer, e a melhor, é o acolhimento, ou seja, um abraço fraterno. O abraço fraterno, nós dividimos a dor do próximo e assim as pessoas costumam se sentir melhores, dividimos aquela dor. E uma prece por aqueles que foram, uma prece por aqueles que ficaram, e assim vamos nos harmonizando. Então, nessa abordagem primária, né, da dor, é o acolhimento. Num segundo momento, quando a pessoa já está mais para aquela parte que a dor já começa, a saudade já começa a se tornar um pouco mais esperançosa, digamos assim, como dizem, um até breve, nós temos como a doutrina espírita nos traz, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Então, aqui estamos falando de consolação, como a Helenita falou, a consolação a nível de justiça divina, porque não aquela consolação que a gente vê, como diz no Evangelho, terra a terra. Então, essa consolação a nível de justiça divina, nós pensamos assim, se aquele ente querido que chegou às nossas mãos, por intermédio da bondade e misericórdia do nosso Criador, como ele é o titular da vida, ele decide o momento que aquele ente querido tem que retornar ao plano espiritual. Então, isso é justiça divina. Isso é fé. Então, a fé, ela não é crer, não é acreditar, a fé é aceitação. Quando nós aceitamos as leis divinas e nos colocamos, né, como os nossos irmãos aqui esclareceram, né, era o momento adequado. Então, isso é consolação. E, numa terceira abordagem, nós temos ainda como o melhor antídoto para a dor, o melhor remédio, é o amor. Então, o amor, quando nós falamos em caridade, por exemplo, quando aquela pessoa que, né, teve um ente querido, principalmente nesse caso de mortes prematuras, que uma mãe perde um filho num acidente, numa doença grave. Então, esses casos, quando a pessoa já está naquela fase da saudade esperançosa, ou em qualquer fase, ela pode se agarrar nesse antídoto que é o amor. Então, quando a pessoa sair do seu círculo doméstico e decidir, por exemplo, fazer uma caridade, uma vizinha doente, uma visita ao hospital, um asilo, essa pessoa verá que existem dores muito maiores do que a dela, às vezes. E quando a pessoa se dedica a enxugar as lágrimas alheias, ela não terá tempo para chorar. Então, essa é uma das abordagens que a gente faz a nível, né? Então, trazendo o acolhimento, a consolação e o amor como terapia. Muito bem. Estamos aqui, vamos começar a dar o nosso abraço, gente. O pessoal que está dando bom dia a todos, né? Luana Torres. Nós temos também aqui o José Ivo, grande José Ivo, Ordalina Alves, Cláudia Mello, Antônio Carlos Borges, Ordalina dando bom dia a todos, Wagner Rosário, a Carla Patrícia também, né? Ligado conosco, Helena Inácio, né? Se tem bastante as pessoas para assimilar isso, realmente elas têm que ter um pouco de base de estudo, né? Porque o Augusto falou, a pessoa, quando de repente ela se revolta por ter perdido um ente querido, e ela quer ir junto, né? Isso é um suicídio direto também, né? Ela tem que ter fé e tem que fazer suas orações, as preces, né? Em prol do que já partiu, sabendo que logo, né? Dependendo da vontade de Deus, estaremos juntos também, né? Mas até acreditar nisso, seja qualquer religião que seja, gente, né? Tem que ter fé, principalmente fé. Acreditar que as coisas não terminam aqui. Somos seres humanos, estamos batendo bastante tempo nesse assunto, né?
erramos, mas estamos aqui exatamente para aprender, né? Passar essa passagem que nós temos aqui é para que nós possamos elevar nosso espírito, né? A um plano bem mais superior do que nós estamos aqui, né? Exatamente, Sabatini. O que é importante a gente saber é que não existe a morte. A doutrina espírita vê a separação, a morte, digamos assim, entre aspas, né, como a desencarnação, né? Porque na realidade nós reencarnamos, nós passamos por todas as fases e depois desencarnamos. Porque uma coisa é certa, todos nós temos certidão de nascimento, todos nós teremos certidão de óbito. Quando? Quando Deus quiser. Né? E isso nós temos que entender, porque não nós ficamos na sofrência, ficamos no desespero. Porque o que acontece quando a gente perde alguém que a gente ama muito? Perde no sentido físico, da convivência, do dia a dia, da rotina, né? Tu entra em desespero, porque tu não quer explicações por que eu e por que essa pessoa se foi. Né? Porque aí a gente começa a fazer todas as analogias possíveis para dizer que Deus me abandonou, Deus não quer que eu sofra, Deus isso, Deus aquilo. Então, nós temos que partir para a máxima que Deus é o nosso Pai amantíssimo, nos permitiu estarmos aqui e Ele quer o melhor para nós. E muitas vezes, a dor que nós sentimos hoje, né, a dor que nós sentimos hoje, é com certeza algum resgate de algum momento na vida passada. E nós temos que entender isso como prova. É fácil falar porque a pessoa não está sentindo. Não, todos nós já perdemos alguém que nós amamos muito, perdemos o sentido da convivência física. Então tem que ficar bem claro a posição da doutrina espírita, né? A desencarnação, na realidade, é um ato onde o espírito deixa o corpo físico, mas o espírito é imortal, a vida continua. Ele voltou para a pátria espiritual, que é verdadeira. Nós temos aqui, reencarnados, é um flash, né? Não tem como medir em tempo, se é 50, 60, se é 12 anos, se é 90, se é 100, é um flash, porque esta contagem de tempo na vida espiritual, praticamente ela não existe, porque são os momentos que acontecem. Então, quando o corpo se desintegra, e aí que a gente vê que a gente nasce, cresce, né, dá os frutos, e aí começa a envelhecer, que é normal, de todos nós vamos envelhecer, não é privilégio de alguns, todos envelheceremos. A nossa matéria, ela já fica à nossa mercê, porque nós precisamos, aí entra a questão de cuidar do corpo e da alma. Não adianta eu cuidar só da alma ou só do corpo, os dois têm que estar juntos, porque um depende do outro. E para equilibrar. Então, nós precisamos ter a certeza que este corpo nosso, essa matéria, ela vai se desintegrar com o tempo. No sentido de que começa a gente ficar com uma certa idade, começa a ficar as doenças, as dificuldades, as nossas limitações, e ela vai, como é uma questão biológica, né? Organismo, ela vai realmente necessitando os cuidados necessários para mantê-lo em condições. Quanto mais nós tivermos condições de manter com qualidade a nossa matéria, mais teremos a energia para poder trabalhar, para poder fazer as coisas que quer fazer, para cumprir a nossa missão, né? Porque entender isso. Quantas vezes nós temos que passar por dificuldades para entender o que é o sofrimento? A gente é um aluno muito revoltado e muito também disciplinado nesse aspecto, né? Nós não compreendemos a nossa missão e não entendemos a nossa atividade aqui. Então é importante nós saber que quando nós desencarnamos, nós saímos do corpo físico. E muitas vezes nós não percebemos que desencarnamos. E aí a gente fala muito dos funerais, né? Vai no velório. Vamos no velório. Muito bem, vamos lá prestar a última homenagem. O que é os velórios, assim, ó, se as pessoas entendessem como é que o espírito fica, né? Ele está ali observando todas as situações, ouvindo todos os comentários bons, maldosos, tudo. Então, nós temos que ter um pouco de misericórdia com esse irmão, saber que ele está no momento de perturbação de passagem espiritual para o plano espiritual, né? Na verdade, Sabatini falou que é muito importante a fé. Realmente, é muito importante a fé. Aqui no capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, fala o Cristo Consolador, no item 2, fala assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus,
que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Muito bem. Pois não, Jair. Estava falando, né, Carlinhos, sobre as pessoas costumam ficar magoadas com Deus, né, quando perde um ente querido. E isso que a Helenita está falando também, tem as causas das nossas aflições, né? Vou contar, assim, o que aconteceu comigo, um caso bem rapidinho. Uma pessoa muito querida minha, eu encontrei um dia lá na rua, aí eu pergunto como é que está a vida, como é que ela está, e ela diz, tô meio doente. E fazia exames e o médico olhava e dizia, mas não tem nada. Aí trocava alimentação, e ela dizia, eu como bem, me alimento bem, e não tenho nada, faço exames e não tenho nada. E eu perguntei, digo, então, vamos trocar dessa. Eu perguntei a família como é que tá. A família... Não sei quantos anos que eu não falo com algum filho. E aí eu digo para ela assim, tem algo errado. Eu digo, mas será que não está faltando um pouquinho de Deus nesse coração? Eu me atrevi um pouco, né, que eu não tinha que estar me metendo, mas... E ela diz assim, desde que eu perdi a minha filha com câncer, então, a gente, quando diz assim, nós estamos de mal com Deus, né, a gente guarda uma mágoa com Deus. As nossas aflições somos nós mesmos que buscamos, né? Ou seja, Deus, Ele é bom, misericórdia. Então, sempre. Tudo que nos acontece, sempre. É tudo causa nossa que a gente origina, né? Com certeza, né? E aí sim, aí desaba o mundo aí também, né? A pessoa fica sem chão aí também, né? Gente, vamos tomar um cafezinho? A gente retorna rapidinho, né? O assunto do país do E temos o evangelho aqui na Sabatini para doar. Isso, para doar. Também, né? Nós temos ainda o Vanderly, que vai trazer a nossa palavra também. E também o Levi, né? O Levi fazia tempo que não comparecia com a gente aqui também, né? Eu vou fazer um intervalo rapidinho, a gente está de retorno. Aqui a Nélida, Regina Nunes também está conosco. Muito bom dia para você, viu? 8h32. Segura aí, a gente retorna rapidinho. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão a Termas de Daimã, Salto no Uruguai. Saída domingo, dia 10 de novembro, às 3 horas da madrugada. Retorno no final do dia. Valor ida e volta, R$ 75. Excursão a Passo Fundo para o Santuário de Maria Elizabeth, dia 24 de novembro e 8 de dezembro. Valor ida e volta, R$ 100. Informações na Manduca Rodrigues, 506, próximo ao INSS. Telefone 3243-3000 e 99948-2536. JR Turismo, segurança e credibilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o Guia Cidade. 3968-6868, 3968-6868. Guia Cidade, 3968-6868. A melhor informação, 3968-6868. Você tem nossa atenção. Fone Informe Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar.
Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212, fones 3244-5505 ou celular 996721956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Participe do Evangelho na Praça, toda quinta-feira, às 17 horas, no Obelisco do Parque Internacional. Estudo do Evangelho, atendimento fraterno, livros para empréstimos. Vá conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Um convite do Grupo Espírita Diálogo Fraterno. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Oito horas com 35 minutos, estamos no programa Diálogo Fraterno. Hoje é perda de entes queridos, né? Nélida Regina Nunes, bom dia. Ela está dizendo que nos últimos anos ela tem passado por perdas e problemas de saúde, mas sinto que a cada dificuldade enfrentada me torno mais forte. Que bom. Que bom, ótimo. Muito bem. Maravilha, né? É isso aí, parabéns. Parabéns ela mesmo, né? É exatamente isso, né? Crescimento, a dor, né? Faz a gente crescer também, infelizmente, dessa forma. Cleito Pérez também ligado conosco, Wanderson Caçapietra Pires, grande abraço para vocês. E vamos mandar um abraço, né, Sabatini, lá para a dona Ana, né, do Prado, um abração da nossa equipe aqui, né, para a dona Ana. E vamos seguir com as perguntas, né. Temos uma pergunta que a gente recebeu durante a semana, aqui pela rádio. O Humberto, da Nova Livramento: a visita no cemitério ao desencarnado é necessário? Bom dia, Humberto. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Nova Aurora. Não é necessário. Agora, bem, vamos explicar, né? Tem gente que vai e faz bem, mas não é necessário, pois os espíritos estão em toda parte, né? O mais importante, já se foi falado aqui, né, é a oração, é a prece, né? Mandando bons ruídos àqueles que partiram, né? Nós encontramos os espíritos em todo lado, né? Então, se nós mandarmos uma mensagem de amor, de fé, de carinho a esse desencarnado, ele vai receber, onde quer que esteja. E ele possivelmente não esteja no cemitério, né? Alguns vão para o cemitério, né? Mas a grande maioria já se livrou desse ato, né, que é a parte física, ou seja, não existe mais o corpo, né? A gente não precisa ir no cemitério para fazer as orações, pode ser em casa, pode ser no trabalho, onde quer que se esteja, né? A gente manda, assim, emissões de amor, de carinho, né? Lembrando sempre que Deus é misericordioso e nós vamos nos encontrar mais tarde. E aonde quer que esteja esse espírito, ele será beneficiado com as nossas emissões de amor. Levi, só queria reforçar isso aí, que a pessoa pode mandar, não precisa ir à igreja, né? Não precisa ir no centro, pode em casa mesmo mandar suas energias. Exatamente. Orações, né? Exatamente. Não precisamos estar na igreja nem no centro espírita, né, para se fazer essas emissões de amor, de prece, né? A prece já é uma ligação de nós com Deus, né? E a emissão, quando nós emitimos fluidos bons e fluidos maus, vão encontrar aquele destinatário, né? Quando é bom, a pessoa encarnada ou desencarnada vai receber os fluidos e vai se sentir bem, né? E é isso que precisam nossos irmãos desencarnados, né? De prece, de oração, de carinho, de bons pensamentos, que ele vai receber e nós vamos enviar onde quer que estejamos. Eu até gostaria de aproveitar isso que o Sérgio falou para colocar aqui um esclarecimento muito importante, que nos diz o seguinte:
que os desencarnados, né, os mortos, aqueles que já partiram, como nós queiramos denominar, eles recebem o impacto vibracional, né, daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós sentimos. Então, quando há um pranto descontrolado, quando há uma angústia, quando há revolta, quando há inconformação, esses nossos queridos vão sentir tudo isso aí. Então, isso é alguma coisa, assim, que nós temos que prestar bem atenção, porque eles recebem, eles sentem, eles sofrem os efeitos da nossa atitude mental. Tá? Então, se ela for desajustada, nós estaremos prejudicando, vamos dizer assim, aqueles nossos amados. Tá? Então, temos que prestar atenção, temos que ter boas lembranças, temos que fazer preces, né, por eles e saber que essa dor continuada, né, esse desespero, toca de maneira chocante aqueles nossos queridos que já partiram. Então, vamos prestar atenção. Isso demonstra falta de fé, e eles percebem isso aí. Então, nós temos que ter essas boas lembranças, fazer preces, procurar nos esclarecer a respeito do que é esse fenômeno morte, né? Que não é o fim, é uma transformação, né? Uma mudança de plano, e que Deus é bom, é justo, e um dia a gente vai ter a oportunidade de se encontrar. É importante também, então, nossos irmãos muitas vezes são trazidos, quando eles já estão com condições lá, para nos ver aqui na Terra. Sente saudade, eles são trazidos. Então, se nos encontram tristes, se nos encontram abatidos, eles também veem que nós vamos ter dificuldade de nos encontrar. Por quê? Porque eles não estão entendendo nada, não serviu para nada. Muitas vezes o nosso desencarne não serviu para que eles reflitam. Aqueles que ficaram, tirem um aprendizado também. Bom, eu vou me preparar, não é me preparar para morrer. Eu vou viver melhor aqui para que quando chegue a minha hora, eu possa partir com a consciência tranquila. Né? Até tem um dizer que é muito bonito, diz assim: quando eu aqui cheguei, todos riam e só eu chorava. Não é? Vivamos de maneira que, quando daqui partirmos, todos chorem, mas que eu possa sorrir. Então, que a gente possa se esforçar para entender o que Deus espera de cada um de nós, fazer a nossa transformação, não é? Para que a gente parta de consciência tranquila e que os nossos queridos compreendam, recebam essa mudança nossa, né? Que nós aprendemos, que o desencarne dele serviu para que nós crescêssemos também. E é isso que serve. Isso porque, se nós pararmos e pensarmos um pouquinho, nós sempre temos uma atitude de surpresa, né? Uma atitude assim de que não quer esse acontecimento, mas isso é um processo natural, né? Vai acontecer com todos. Não há, claro que a maneira, muitas vezes, como acontece essa partida, né? Muitas vezes nos choca, vamos dizer assim, nos pega de surpresa, né? Porque a gente muitas vezes entende assim, que é depois, né? A gente nasce, cresce, né? Vive e espera que haja um desencarne lá na velhice. E muitas vezes isso acontece antes. E isso realmente nos sacode, né? Nos surpreende, vamos dizer assim. Mas antes de tudo isso, nós temos que ver que isso é um processo natural. Vai acontecer com todos. Inclusive, tem uma história rápida que foi contada lá na Conger, né, que os jovens foram lá em Dom Pedrito no final do mês de setembro, que nos fala, né, de uma pessoa que estava realmente muito abalada, muito triste, porque tinha perdido o seu filho. E passado já um bom tempo e não conseguia se consolar, não conseguia aceitar. E aí ficou sabendo que tinha uma pessoa muito sábia
naquela região e... Obrigada. Naquela região e foi procurar, porque já estava entrando em desespero, já fazia muito tempo e ela não conseguia se recuperar. Então, esse sábio, conversando com ela, ouviu toda a situação, toda a história, tudo que tinha, sentiu realmente todo o sofrimento que aquela mãe estava sentindo e que ela estava até com uma certa dificuldade, né, bloqueada pelo próprio desespero. E aí ele disse para ela assim, então vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho alguma coisa que pode te ajudar. Então, vamos fazer o seguinte, aqui na nossa região tinha um determinado tipo de samambaia que era muito comum naquela região. Então, ele disse assim, então agora tu sai daqui e tu procura uma casa que tenha essa samambaia, que é comum em toda essa região, mas tu procura numa casa e me traz uma muda de uma casa onde esse fenômeno da morte nunca aconteceu. Procura uma casa onde mora uma família que nunca enfrentou essa situação. Aí tu procura e me traz uma muda dessa samambaia e eu vou fazer um remédio para que passe essa dor, para que passe o teu desespero. Então, é óbvio, né, que a pessoa foi, procurou, não achou, né, mas era um recurso que ele usou para que ela entendesse que isso é algo que acontece em todas as famílias. Acontece com todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde. Verdade. Carlinhos, só trazendo aqui, então, mais uma referência sobre esse assunto, na pergunta do Humberto. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 323 do Livro dos Espíritos, a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. É isso que os nossos irmãos aqui falaram, né, responderam. Então, dando uma referência bibliográfica para aqueles que querem, né, tem o Livro dos Espíritos. Todas as perguntas estão respondidas no Livro dos Espíritos. Vamos continuar com outras perguntas, né? O Vanderly também tem. Agora temos a pergunta que o nosso ouvinte nos faz, como teremos a certeza de reencontrar nossos familiares ao desencarnarmos, após 30 ou 40 anos desta pessoa, desse familiar que eu quero tanto reencontrar? O Vanderly vai responder para nós essa pergunta. Esse tempo, 30 ou 40 anos, para nós que temos conhecimento da doutrina espírita, nos diz que esse tempo é insignificante, né? Perto da grandeza da nossa imortalidade. Então, temos que nos perguntar, nós temos merecimento para reencontrar esse familiar? Nós temos feito aquilo que nos cabe nessa vida, que nós possamos estar elevando a nossa melhor vibração a esse familiar, a esse irmão, a esse amigo que desencarnou, e a certeza virá no momento em que nós estivermos fazendo o nosso melhor. Então, eu sempre procuro dizer assim para as pessoas, façam por merecer as graças que desejam alcançar. Encontro com nossos familiares é uma graça. Então, é um merecimento. Então, nós temos que buscar esse merecimento, buscar o esforço, né? E, na hora certa, nós saberemos se nós temos esse merecimento, a hora que nós estivermos junto com esse familiar, que é a vida espiritual, e os laços de amor, os laços de afinidade que vai nos possibilitar esse reencontro, né? Aqueles a quem amamos, nós estamos ligados diretamente com eles pelo nosso pensamento. Então, os laços não se desfazem. Então, a nossa família vai ser sempre o ponto de reencontro, a afinidade que temos com nossos familiares, né? O desejo de reencontrá-los, isso vai ser atendido conforme a afinidade que temos com este familiar que desencarnou. Então, com certeza, nós reencontraremos aqueles a quem amamos, porque os laços de amor nos unirão. Muito bem.
Deixa eu mandar o pessoal que está dando um bom dia aqui, Isaldina Cabreira. Tudo bom, Sabatini? Programa ótimo. Abraços também para a Lise e para o Sérgio. Viu? Israel Munhoz também ligado. Bom dia a todos. Pois não, Marcinho. Eu tenho uma pergunta aqui, Sabatini. Sim. Que foi trazida agora. Diz assim, ó. Eu sinto uma saudade enorme de uma pessoa. Não sei controlar a falta dela. Tenho medo de não encontrar ela no mundo espiritual. Eu tenho toda a família ao meu lado, mas me sinto incompleta sem ela. Por favor, me ajuda. Bom, vamos começar a resposta trazendo as palavras de Emmanuel que nos dizem o seguinte: que ninguém se entregue ao pranto inestancável, inconformado ante o corpo estirado no caixão. Que ninguém se envergonhe de ensopar os olhos com as lágrimas da saudade justa, compreensível, ante o coração amado que demanda outras regiões. Mas que o trabalho do bem seja a melhor forma de lhe cultuarmos a lembrança. Gostaria de dizer para esta pessoa que a saudade faz parte, né? Se é uma pessoa que nós amamos, que nós convivíamos bem, é saudável que tenhamos saudade e até que choremos por causa desta pessoa. Mas a vida continua, tanto para esta pessoa que já está no mundo espiritual, quanto para nós. Então, digo para esse irmão, para essa irmã, né? Não sei controlar a falta dela. Direciona esse sentimento para o trabalho no bem, né? Vive de maneira a agradar essa pessoa que é amada por ti, né? Tenha uma vida que essa pessoa se sinta satisfeita, se sinta feliz por estar te vendo fazer coisas para agradá-la, porque ela continua ligada a ti. O amor, ele não termina com a morte do corpo. Só que temporariamente nós estamos em planos diferentes. Um dia nós vamos nos encontrar. Até tu colocas aqui, ó. Tenho medo de não encontrar ela no mundo espiritual. Se viveres bem, se seguires as orientações de Jesus, com certeza tu vais ter merecimento para que, quando tu também retornar para o mundo espiritual, possa encontrar essa pessoa. Isso, meu irmão, minha irmã, é o que tu pode fazer agora. Aproveita essa família que tu tem ao teu lado, né? Te sentes incompleta pela falta dessa pessoa, é natural que te sintas assim. Mas tenta compensar, né? Com outros amores, né? Do pai, da mãe, dos filhos, porque não se sabe bem qual é a situação, mas reconstrói, né? E vive de maneira que esta pessoa que hoje não está materialmente, como foi falado aqui ao teu lado, se sinta feliz por saber que tu estás te esforçando para te tornar uma pessoa melhor, porque tu estás te esforçando para vencer os teus vícios e as tuas imperfeições, que todos temos, que tu estás te esforçando para ampliar as tuas virtudes, e isso com certeza vai causar grande alegria para essa pessoa, e tu já vai estar, né, fazendo um investimento para conseguir esse passaporte para um dia estar junto, né, com essa pessoa que é amada por ti. O apóstolo Paulo falava do amor, que o amor suporta tudo. Então, quando a gente fala de amor, falamos de fé, falamos de esperança, e a fé é aquilo que a gente estava falando no início, né? A fé é aceitar
as verdades eternas como aquilo que é melhor para nós naquele momento. Então a vida ela se torna um desafio, quando nós temos que buscar o equilíbrio nessa compensação de fé, de esperança, de amor. Então, nós temos que nos equilibrarmos, confiar na providência divina, contar com as leis divinas, como disse a Marci, no sentido de nos equilibrarmos para que tudo está de acordo com a vontade de Deus. Se eu vou reencontrar essa pessoa no momento mais adequado, vamos nos reencontrar, e como eu disse, o amor suporta tudo, né? Eu gostaria até de complementar o que o Jânner falou agora, dizendo o seguinte, aquilo que é melhor para nós, né? A gente pode pensar assim, mas como seria melhor para mim estar separada da pessoa que eu amo? Tá? Mas é aquela questão da confiança em Deus. O amor não é egoísta. Exatamente, né? Do amor, porque o amor continua, né? São só os planos que estão diferenciados agora por algum tempo, mas o amor continua. Então, nós temos que ter essa tranquilidade de que Deus fez o melhor, era isso que era necessário para os dois, né? Então, vamos confiar, vamos ter esta fé raciocinada, né? Voltamos aqui a convidar as pessoas para que estudem a doutrina, né? Quando a gente vai na casa espírita, a gente recebe passe, a gente toma água fluidificada, mas principalmente a gente estuda. E é esse estudo, esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, que vão nos ajudar, porque este é o principal objetivo da doutrina espírita, né? Nos consolar pelo esclarecimento. Construir uma base sólida. Na realidade, resumindo, né, tudo que o Levi falou, que o Vanderlei falou, enfim, gente, essa energia que se pode passar através de uma oração, né, Levi? Isso vai acalmar, inclusive, vai tirar esse medo que ela tem de não reencontrar, né? O merecimento que o Vanderlei falou, com certeza você estará fazendo bem aqui, abrindo as portas para poder encontrá-las também, né? Então é dessa forma, viu, gente, né? Que você possa, de repente, fazer uma boa oração, a cada dia, ao amanhecer, agradeça por um novo dia e inclua também essa pessoa na sua oração, né? Leva boas energias a ela, né? Isso, desejando que ela esteja bem, que ela esteja em paz, que ela também esteja aceitando a sua nova condição de desencarnada, né? Que agora está num outro plano. Então, e tudo vai se acalmando, né? Nós vamos nos acalmando, a pessoa que partiu também vai se acalmando, né? Porque ela só está sem corpo, claro, né? Mas os sentimentos, tudo continua, o amor continua. Então, realmente, isso que tu fala é muito importante, né? Uma prece, o equilíbrio, calma, confiança em Deus. E muitas vezes, nós aqui, que tudo é longe aqui no Brasil, muitas vezes pessoas daqui, amigos, entes queridos nossos vão embora para São Paulo, lá para o Nordeste, lá, e a gente, nessa encarnação, não vê mais. E muitas vezes os nossos entes queridos, não é? Durante o sono, nós nos reencontramos com os nossos entes queridos também. Muitas vezes, não é? Nos encontramos mais rápido com eles do que essas pessoas que vão embora para São Paulo, que estão encarnados, estão aqui no mesmo plano, mas a gente vai para Porto Alegre, muitas vezes a gente nunca vê, nunca mais vê. Antes, então, esses entes queridos, durante o sono, o nosso corpo descansa, mas nós, espíritos, vamos a regiões e muitas vezes nos encontramos, nós somos levados, estamos em contato com nossos entes queridos. Eu quero dizer para aquelas mãezinhas, primeiro um beijo para a dona Maria do Wilson, para a Marta, a avó da Lili também, e dizer para aquelas mãezinhas que os filhos cometeram suicídio, não fiquem desesperadas, achando, como dizem, que o filho foi para o inferno. Não pensem assim, a doutrina espírita nos esclarece, e sabemos que Maria, a mãezinha de Jesus, tem um hospital lá para esses filhos amados. Então, acalme os seus coraçõezinhos, um beijo muito grande, um abraço. Chegou aqui um comentário, né? Todas as datas de falecimento do meu filho, eu sinto a presença dele. Não só na data de falecimento, né? Pode senti-lo todo dia, como
a colega falou. Porque exatamente essa conexão com os nossos espíritos amados se dá também a todo momento. Tá? Muitas vezes nós não reparamos, estamos na correria do dia a dia, não sentimos a presença de ninguém, tá? Mas eles estão ao nosso lado. E como falou também o Augusto, a gente se encontra exatamente na hora que dorme, entre parênteses, né? Dorme o corpo e o espírito se liberta. Né? Vai ao encontro de várias pessoas, vários amigos, né? Que estão em qualquer lado. Né? Porque uma vez que a gente não tendo o corpo físico a nos reter, a gente anda por tudo. Tá? Por isso, a prece antes do dormir, né? O equilíbrio que a gente tem que ter, a paz, a consciência de tudo bem feito, para que a gente esteja em boa companhia. E a irmã falou também um troço importante, né? Muitas vezes a pessoa perde alguém querido e aí tenta se suicidar para encontrá-lo. Esse não é o caminho, né? Não vai acontecer esse encontro que a gente pode pensar, né? Exatamente vai dar um afastamento, porque o suicídio é um crime que nós cometemos contra nós mesmos, né? E já foi falado aqui, a gente vai embora a hora que Deus nos chama, não somos nós que decidimos. Temos que esperar a nossa hora. Se estamos aqui, é porque temos missão ainda a cumprir, tá? E que essa missão seja voltada para o bem, todo mundo falou. Porque isso nos dá a paz, isso nos deixa equilibrados para mantermos essas conexões, né? Com os amigos, com os bons espíritos, e diretamente com Deus. Parece que há uma presença constante de medo, né, em algumas pessoas. Para onde será o meu familiar depois que morreu? Será que está bem? Será que não está bem? Então, quando a gente desencarna, morre, a gente não vai ser melhor ou pior do que quando estava aqui. Então, a gente tem que procurar o medo, né, essa insegurança, é um pouco da falta de fé, né? Então, a gente tem que procurar melhorar enquanto a gente está aqui, a caminho, né? Buscar a melhoria para que depois a gente tenha uma certeza, uma confiança em Deus, né? Fazer o evangelho no lar, começar uma melhora pessoal nossa, para que depois a gente... Será que meu familiar está bem? Eu tenho sonhado, ele está agitado, ele, né, tenho pesadelos? Então, claro, a prece é um instrumento de harmonização nesses momentos, mas a gente tem que cuidar do nosso espírito, porque nós somos espíritos. Então, nós temos que cuidar ainda, né, durante nessa vida terrena, para que a gente tenha tranquilidade, né, que a nossa consciência, quando a gente chegar lá, não vai ter alguém para nos julgar. Nós continuaremos a nossa consciência. Nós temos uma pergunta aqui da Ana do Prado, que diz assim, ó, as pessoas ruins vão para o inferno? Porque eu li na Bíblia, ela colocou. Então, Ana, o que a gente pode te dizer? Todos nós vamos para lugares de acordo com o nosso procedimento, nosso viver aqui na Terra, né? De acordo com o nosso merecimento. Então, quando acontecer a morte, né, do corpo, a nossa posição evolutiva é que vai determinar o nosso estado, quando desencarnamos. Negativo ou positivo, feliz ou desventurado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o bem, né? Como diz aqui, acende desde agora a luz do bem constante na rota dos teus dias, para que a sombra imensa te não furte ao olhar a visão das estrelas, né? Então, nós temos que viver da melhor maneira possível, para que, quando chegar a hora da nossa partida, que nós possamos ir para um lugar mais tranquilo, vamos dizer assim. Porque é isso que vai fazer a diferença, né? Não existe... Muitas vezes a gente, quando sabe que alguém morreu, né? Alguém faleceu, alguém partiu, né? A gente já começa a se referir a essa pessoa como alguém melhor do que ela era quando estava aqui convivendo conosco. Só que isso não existe, né? Nós vamos voltar para a pátria espiritual exatamente no patamar que nós estávamos aqui quando tínhamos, no caso, o corpo.
Então, não há promoção, não há evolução automática para quem morre. Tá? Então, qual é a ideia? Vivermos da melhor maneira possível, fazendo bem, tendo como modelo e guia o nosso Mestre Jesus, nos esforçando para vencer as nossas imperfeições, e aí, com certeza, quando esse processo natural acontecer conosco, o que vai acontecer, não temos como fugir, nós vamos ter, vamos dizer assim, a garantia de estarmos numa situação melhor, né? Então, essa questão, fez o bem, vai para o céu, fez as coisas ruins, vai para o inferno, né? Como se fosse um lugar delimitado, não, né? Porque a gente sabe que se nós nos conectarmos ao mal, nós podemos fazer da nossa vida um inferno aqui na Terra mesmo. Tem um meio-dia hoje, Calice. Vamos lá, passamos Bom, o é tempo. importante dizer... Perguntando, a gente responde. Reforçando o que a Márcia colocou, ninguém se transforma anjo ou demônio no momento da desencarne. Pelo contrário, nós levamos daqui aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer e continuamos sendo as mesmas pessoas que aqui estávamos, com as nossas condições, com nossa evolução, com nosso conhecimento, porque nós estamos passando de estágio, nós estamos passando para o plano espiritual, estamos mudando o lugar que vamos habitar. Então, é isso que nós temos que ter em conta. E em relação à família que fica, é importante, como todos já falaram, né? Mas a gente reforça sempre a prece, os pensamentos nos conectam com o plano espiritual. O que nós pensarmos, eles vão sentir com certeza. Então, é responsabilidade nossa, sim, deixar esse irmão que partiu ser libertado e se libertar e nós permitirmos que essa libertação seja gradual, contínua e progressiva para ele onde ele se encontra. Isso é importante a gente colocar. As boas lembranças, né? As boas porque lembranças. Às vezes, quando a família está passando por esse momento, as pessoas ficam assim, ó, ai, mas se eu tivesse visto antes, mas se eu tivesse levado em tal médico, se eu tivesse, né? Ficam, às vezes, um tempão pensando no que poderia, o que não poderia, né? Nós temos que ter a consciência tranquila que cuidar dos nossos entes queridos, né? Fazer o que está ao nosso alcance, encaminhar para o médico, acompanhar o tratamento, fazer o que for, né? Amá-los enquanto estamos juntos, porque isso um dia vai acontecer, depois nós vamos poder ficar com a nossa consciência tranquila, perdoá-los, né? Pedir perdão, tudo isso nós temos que fazer enquanto estamos aqui todos juntos, porque nós não sabemos quando Deus vai nos chamar de volta para a pátria espiritual. Isso aí é algo que nós temos que nos ligar. Tem um caso bem conhecido, Carlos, bem rápido. Uma psicografia. Até 1 hora, então. Até meia-noite. Isso que o Júnior não veio. Né? O Júnior correu, Paulinho. Tem uma psicografia, acho que do Chico Xavier, de uma carta a uns pais que perderam um filho. E o pai, todas as noites, ia para o cemitério para dormir lá no cemitério, do lado do túmulo do filho. E na psicografia, o filho disse que quando o pai saía de casa para ir para o cemitério, dormia ao lado do túmulo, ele ficava do lado da mãe para consolar. Então, para a gente ver como a imortalidade da alma, como a gente deve procurar, né, as respostas que a espiritualidade nos traz. E a gente só quando serenar, quando buscar Deus no nosso coração, nós vamos encontrar as respostas que nós precisamos. Bom, nós vamos fechar o programa agora, né? Porque já está, né? Eu estou tomando a locução do programa. Mas é que eu preciso fazer um convite que nos foi passado ontem para o 4º Encontro Internacional Espírita, que vai acontecer dia 9 de novembro, a partir das 19 horas, no Clube dos Empleados em Rivera, na Sarandi. Então, vai ter participação da Argentina, vai ter participação do Brasil, vai ter participação do Uruguai. Então, nós convidamos, é o dia 9 de novembro, às 19 horas, dia 10 de novembro, às 9 horas, até o 12:30, né? E nós esperamos que a gente possa participar e demais pessoas possam participar. Ali, no caso dos empleados, na Sarandi, 619. Então, é o 4º Encontro Internacional Espírita. Quem organiza é a Coordenadoria Norte Uruguai e promove e apoia a Federação Espírita Uruguaia. A entrada é gratuita, é livre, vai ter palestra, vai ter apresentações musicais, vai ter teatro, vai ter conferências, né? Vão participar das conferências o Gustavo Martínez da Argentina, vai participar também
Teos Cardoso Farias, que é do Brasil, né? E vai ter participar também o Uruguai, a Pedagogia Espírita e a Magdalena Roberto do Uruguai, tá? E também vai ter uma conferência de sinergia entre a paz e a saúde, com Renato Perurena. Então, todos estão convidados a participar desse evento. Muito bem, eu quero aproveitar também, né, para convidá-los para o Evangelho na Praça, né, todas as quintas-feiras, né? Isso mesmo. Né, que o pessoal aproveite lá no Parque Internacional. É isso que acontece, Todas né? as quintas-feiras, às 17 horas, Evangelho da Praça. Pode chegar, estaremos lá, fazendo o Evangelho, atendimento fraterno, distribuindo os livros, emprestando os livros. Todos serão bem-vindos a essa nova tarefa que estamos desempenhando dentro do nosso grupo do programa do Ali Diálogo no Fraterno. obelisco, perto das bandeiras ali. Chega lá e vai receber o nosso abraço, nossa atenção. Muito bem. E nesse evento que vai ser realizado no Uruguai, a citação nossa é do Grupo de Jovens Nossa Senhora Aparecida, que vai estar fazendo a apresentação da peça Reforma Íntima, né? Um caso de reencarnação. Então, no domingo, né, todos estão convidados para que esse grupo possa ser prestigiado. Né? Dia 10 de novembro, né? Isso, dia 10 de novembro. Muito bem. Eric Anjo também que está ligado conosco, muito bom dia. Finalizamos a nossa programa, então, né? Muito obrigado. Pois não, Vanderlei, pois não. Não, eu digo, a prece de encerramento vai ser comigo. Ótimo, né? Vamos agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né? O pessoal entrando nas lives, o pessoal participando, o pessoal nos ouvindo, né? Que passem todos um bom final de semana, né? Bom sábado. E a gente faz a prece, então, final com o Vanderlei. E assim, queridos irmãos, na hora da prece é a hora da reflexão. Nós temos que refletir neste momento, convido a todos à reflexão, que muitas pessoas perguntam, né? Se devo acender velas para meus entes queridos. Nós dizemos, querido irmão, nosso mestre nos orienta dizendo que a luz do conhecimento é importante. Buscar a luz do conhecimento do Evangelho de Jesus, que nos esclarece nos divinos preceitos deste mestre, e temos a certeza de que a vida continua, de que nossos entes queridos estão vivos, estão em nosso coração e mente, estão próximos de nós em espírito e verdade. O conheça a verdade, que a verdade vos libertará, em meu nome, dito pelo mestre. É estas verdades que nós temos que buscar conhecimento, para transformar nossas vidas, para acalentar nossos corações, nesta certeza de que a vida continua. Aquele que conhece os ensinamentos do mestre, jamais viverá em trevas da ignorância. Por isso que esse amor de nosso mestre adentre em todos os lares, em todos os corações, levando esta consoladora certeza de que dia virá, em que todos nós estaremos reunidos, toda a humanidade, em um mundo melhor, em um mundo de amor, em um mundo de paz, em um mundo de alegria, de esperança, um mundo de renovação. Que a tua luz possa brilhar, mestre, possa nos iluminar a todos, e que esse dia em que nós dedicamos a lembrança dos nossos entes queridos, que essa lembrança e essas preces que por eles fazemos possa servir de apoio para que no dia da manhã eles também, de lá do plano espiritual onde se encontram, estejam orando pelos seus familiares que passam pela difícil tarefa de superar suas imperfeições neste mundo de provas e expiações. Mestre, que a tua luz possa brilhar e que essa luz possa nos trazer a tua paz e teu amor. Assim seja. Muito obrigado a todos. Bom final de semana, né? Até o próximo sábado, se Deus quiser. Se Deus né? quiser, até o próximo sábado. Obrigado. Muito bem. 9h13, a gente vai para o bloco de apoio, a gente retorna rapidinho com a programação normal, onde você estará participando aí na linha 3243-3220. Segura aí. 87,9. Apoio cultural. Apoiando a programação da 87.9, Comercial Ceará, lençóis, sapateiras, tapetes, panelas, puffs, baús, espelhos e agora também com produtos de limpeza. Vendas em Livramento, Ribeira e Quaraí. Entrega a domicílio.